Eu sou a doutora Cris Pavão, médica ginecologista e obstetra pela USP, e minha função é traduzir o Medic. Hoje nós vamos falar sobre tipos de menopausa. Ah, você sabia que existe tipos de menopausa? Pois é, vou explicar tudo aqui agora. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toca no sininho para ativar as notificações e no joinha para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Vamos lá, bora pro vídeo. Tipos de menopausa. O que é isso? A gente sabe que a menopausa é a última menstruação depois de 1 ano sem menstruar. Então, depois que a mulher fica 1 ano sem menstruar, a gente fala que aquela lá atrás foi a menopausa, a última menstruação. E o período que vai tendo a queda da produção dos hormônios sexuais, estrogênio e progesterona pelos nossos ovários, e os folículos nos nossos ovários, eles não vão ovulando mais, então a mulher vai perdendo a capacidade de engravidar, chama-se climatério. E isso pode começar até 10 anos antes da menopausa. E nesse período a gente tem muitos sintomas. Primeiro, vamos falar o tipo de menopausa mais frequente, que é a menopausa natural. Ou seja, a mulher ela tem a última menstruação entre 45 e 55 anos e progressivamente ali, geralmente a partir dos 35, vai tendo já um pouco de queda na produção de progesterona e estrogênio e em outros hormônios também, e ela vai paulatinamente deixando de ovular. Lembrar que a gente nasce com um número fixo de folículos. A gente nasce com um número X de folículos e a cada menstruação depois a gente ovula e pode engravidar. Diferente do homem. O homem ele produz espermatozoide novo até os 90 anos. A mulher não, ela nasce com um número fixo. E cada menstruação, uma vez por mês, ela vai ovulando, vai amadurecendo esse folículo e fazendo a ovulação. Então, quando chega ali entre 45 e 55 anos, acabou esses folículos, porque ela teve a ovulação e uma menstruação que ela tem a ovulação, depois ali da menstruação, com um folículo, vários outros eles entram em que a gente fala atresia, eles acabam se destruindo. Então, por isso que a mulher, depois ali dos 45, 55 anos, não ovula mais e tem a sua última menstruação. Então, essa é a menopausa natural, é aquela que ocorre a última menstruação entre 45 e 55 anos, a maioria das mulheres brasileiras por volta de 48 anos, e até 10 anos antes, por exemplo, como a partir dos 35, ela já vai tendo o climatério, que é a diminuição na produção dos hormônios, né? Segundo tipo de menopausa precoce, tá tendo muito agora. O que é menopausa precoce? Menopausa precoce é quando a mulher ela tem a última menstruação antes dos 40 anos, ou seja, ela perdeu a capacidade reprodutiva antes dos 40 anos e ela deixou de produzir estrogênio e progesterona antes dos 40 anos. Então, quando ela tem a menopausa, a última menstruação antes dos 40 anos, menopausa precoce. Essa tá aumentando nos últimos tempos por causa de estresse, fumo, má alimentação, e a gente precisa ficar muito atenta, porque a gente vai viver pelo menos até os 70, 80 anos. Então, vão ser 40 anos sem estrogênio, sem a proteção do estrogênio pro nosso coração, para o nosso cérebro, para evitar AVC, infarto, doença de Alzheimer e para evitar osteoporose. Por isso que a mulher tem mais osteoporose do que o homem. O estrogênio, ele protege a mulher. E aí, com a queda do estrogênio, o osso vai ficando poroso, que a gente fala, vai ficando uns furinhos, vai ficando um osso fraco. E aí pode desenvolver a osteoporose. Então, pacientes com menopausa precoce, última menstruação antes dos 40 anos, se ela não tiver contraindicação formal para terapia hormonal, é obrigatório fazer a terapia hormonal para proteger essa mulher de osteoporose, infarto, AVC, doença de Alzheimer e outras complicações. Mas essas são as piores. Lembrar que a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, homens e mulheres. Mulheres, nós nos preocupamos muito com a nossa mama, né, com câncer de mama, mas não é o câncer de mama que mais mata mulheres no mundo e no Brasil. É doença cardiovascular, infarto e derrame, AVC, ok? Então, o estrogênio nos protege. Além disso, tem que manter a terapia hormonal pelo menos até os 50 anos para essas pacientes. Então, já falamos de duas menopausas. Os tipos, né? A natural, aquela que ocorre entre 45 e 55, que a maioria de nós vai ocorrer isso, é um fato da vida, né? História natural da vida. O outro tipo mais frequente, menopausa precoce, última menstruação antes dos 40 anos. Terceiro tipo, menopausa cirúrgica. O que é isso? Quando a mulher, ela tirou o útero e os ovários. Se ela só tirar o útero, só fizer o que a gente chama de histerectomia, e a histerectomia
esterectomia, que é a retirada do útero, pode ser total se você tira o colo do útero também, ou pode ser subtotal se você deixa o colo do útero. Mas se você fizer só a esterectomia, ela não entra em menopausa cirúrgica, ela ainda tem os ovários. Agora, se você fizer o que a gente chama de panesterectomia, ou esterectomia mais salpingo, tirou as tubas, ou forectomia bilateral, aí sim ela tem uma menopausa cirúrgica porque tirou os ovários. E quando que a gente faz isso? Em geral, se a paciente vai tirar o útero porque ela sangra muito, porque ela tem mioma, alguma situação depois dos 50 anos, como já está perto ali da idade da menopausa, é autorizado o médico tirar os ovários também. E aí tem que fazer a salpingo ou forectomia, ou seja, oforectomia tirou os ovários e salpingo tirou as tubas, porque tem muitos trabalhos mostrando que câncer de ovário ele começa na tuba uterina e depois a célula migra ali pro ovário. Tanto é que nos Estados Unidos hoje, quando se fala em laqueadura tubária, que é a interrupção das tubas, né, para a mulher não engravidar, antigamente a gente cortava, tirava um pedacinho da tuba e amarrava, ou podia só amarrar também. Existem diversas técnicas cirúrgicas. Uma delas você corta, vira uma das bocas pro lado, ao contrário, e ainda sutura. Nos Estados Unidos eles fazem salpingectomia. Por quê? Se vai cortar a tuba para a mulher não ter mais filhos, eles tiram a tuba para diminuir o risco de câncer de ovário dessas pacientes. Então, olha como isso é importante. Então, essas pacientes que fizeram a esterectomia mais a salpingoforectomia, tirar os ovários, aí sim elas vão ter menopausa cirúrgica. A minha mãe, ela teve menopausa cirúrgica, ela teve um tumor de ovário. Eu tinha na época 18 anos, 19, e ela tinha 38, 39 anos, uma coisa assim. E depois, durante a cirurgia, que a gente sabe se o tumor de ovário é benigno ou maligno, né? Ele cresceu muito, cresceu 10 centímetros em uma semana. Então, havia uma grande suspeita de ser um tumor maligno. Imagina, 10 centímetros em uma semana. É muito. Então, foi aquela cirurgia, aquela cicatriz mediana mesmo, abaixo do umbigo, em direção ao útero. E estava programada para tirar parte de intestino, tirar útero, que é a cirurgia que se faz para tumor de ovário. E durante essa cirurgia, se faz uma coisa que é chamada biópsia de congelação. Você tira um pedaço do ovário e vai lá, o patologista, ele olha e já fala se é maligno ou benigno. Era benigno, que bom. Mas era um tumor enorme que estava englobando o ovário, então ela tirou o ovário e tirou o útero também. Se fosse maligno, ia tirar parte de intestino, linfonodo, ia ser uma cirurgia bem mais extensa, né? Mas por causa disso, ela teve menopausa cirúrgica, né? Que é terrível. Imagina, um dia a mulher tá lá, plena, com seus 30 anos, cheia de estrogênio, pele maravilhosa, cabelo maravilhoso, bom humor, dorme bem, tem lubrificação vaginal, tem libido, tem disposição. E no dia seguinte, ela é uma senhora de 60 anos, porque ela não tem produção nenhuma, porque foi tirado os ovários. Então, nossa, é muito grave quando é menopausa cirúrgica. Tem que fazer reposição hormonal, ela fez, mas por pouco tempo, porque ela tem antecedente familiar de câncer de mama. E na época, se tinha antecedente familiar de câncer de mama, era contraindicado. Hoje não. Hoje só é contraindicado terapia hormonal se a paciente tiver câncer de mama ou teve câncer de mama. Se foi a mãe dela que teve ou a tia, pode fazer terapia hormonal. Apesar de particularmente eu ter medo de dar hormônio para essas pacientes e os mastologistas também. Mas é autorizado já você dar. Se ela teve mãe ou irmã com câncer de mama. E na época não. Imagina isso há mais de 20 anos, né? Eu tô com 45, então há mais de 20 anos. Então ela fez, mas ela fez por pouco tempo, né? E hoje ela tem osteoporose. Por quê? Ela ficou, imagina, hoje ela tem quase 70 anos e fez ali por pouco tempo, menos de 5 anos, porque ela tinha medo de câncer de mama, então ela própria não queria. Mas imagina, ela já tá quase 30 anos sem hormônio, mesmo tendo feito ali por 1, 2 anos a terapia hormonal. E aí paga o preço, né? Tá com osteoporose e é uma atenção para mim e para minha irmã, que a gente tem que já tem antecedente familiar, tem que aumentar a ingesta de cálcio e vitamina D. Então, essa menopausa cirúrgica, ela é terrível, porque ela tira de uma vez a produção hormonal, não vai parando aos poucos. Ela é pior do que a precoce, porque a precoce, embora a paciente ela pare de menstruar antes dos 40, então ela vai ter essa queda hormonal antes dos 40, é progressivo, então vai diminuindo aos poucos. A cirúrgica não. Um dia ela tem 32 anos, no dia seguinte ela tem 60 anos. O corpo dela enxerga como 60 anos, então é um baque assim tremendo, né? E o último tipo, que é o controverso, que é a menopausa química. Por que eu digo que é controverso? Lembrar que a gente tem o hipotálamo, a hipófise e os ovários. O hipotálamo, que é o grande mestre, ele produz o GNRH. Esse GNRH, ele manda
hipófise produzir FSH e LH. E o FSH e LH da hipófise manda os ovários produzirem estrogênio e progesterona. Tem algumas situações que a mulher ela toma um análogo de GNRH. O que é isso? Análogo de GNRH. Ele é parecido com o GNRH. Então ele vai lá nos receptores do GNRH, ocupa espaço, só que ele não faz a função do GNRH, que é mandar a hipófise produzir FSH e LH para ter a produção de estrogênio e progesterona pelos ovários. Pelo contrário, ele bloqueia. Então, vai ocupar o receptor do GNRH, não vai ter a produção do GNRH, porque você está dando um hormônio que é análogo a ele, é parecido com ele, mas não vai ter a produção de FSH e LH. Então, a paciente não vai ter a produção de estrogênio e progesterona pelo ovário, porque não tem o FSH e o LH da hipófise mandando o ovário produzir estrogênio e progesterona. E aí ela tem o que a gente chama de menopausa química. Muitos falam que não existe menopausa química, que é uma supressão temporária da menstruação, que a mulher ela para de menstruar. Mas é controverso, já que não é só a supressão da menstruação. A paciente ela tem todos os sintomas de menopausa. Então ela vai ter alteração de sono, alteração de humor, vai ter fogachos, aqueles calorões, a pele vai ficar seca, vai ficar flácida, vai perdendo colágeno, cabelo começa a cair, deixa de ter brilho, perde a libido, fica depressiva, fica irritada, todos os sintomas, né? E quando a gente usa esse análogo de RNH, quando a gente tem situações que a mulher, o estrogênio está fazendo mal para ela. Então, por exemplo, pacientes que têm miomas muito grandes, que às vezes tem útero de 1 litro, aquele útero está acima do umbigo ali, está muito grande, e a paciente não quer tirar o útero porque ela quer engravidar. Então, o que eles fazem? O ginecologista dá esse análogo de GNRH para a paciente, é injetável, é uma injeção. Então, ela toma esse hormônio parecido com o GNRH, chama análogo de GNRH mesmo. Ele ocupa os receptores ali do GNRH, mas não tem a produção de FSH-LH, não manda produzir FSH-LH, portanto, não tem produção de estrogênio e progesterona. E aí, o mioma, que geralmente é estimulado pelo estrogênio, ele vai diminuindo. E aí, esse útero diminui muito de tamanho. O paciente geralmente faz isso por 6 meses e depois, engravida. Engravida logo, porque depois que começar a voltar os seus hormônios ao normal, você não pode usar esse GNRH por muito tempo. Então, você usa 6 meses no máximo. Às vezes faz ciclos, né? Mas é por 6 meses, é por curto período de tempo. E a hora que você parar, o mioma vai voltar a crescer. Mas com o uso do GNRH, o análogo, o mioma diminui muito de tamanho. Então, diminui mais da metade. Então, a mulher engravida depois. E tem uma gravidez quase que normal. Outra situação é paciente com endometriose avançada. Então, endometriose é focos de endométrio, que é aquele tecido que está no meio ali do corpo uterino, que descama a parte dele na menstruação, fora do útero. Então, tem no ovário, tem no intestino, muito comum. Então, a paciente tem aderência, tem dor. Esses focos de endométrio, eles respondem ao hormônio, ao estrogênio e à progesterona. Então, quando a mulher sangra na menstruação, esses focos, eles também sangram dentro da nossa barriga ali, grudado no intestino, no ovário. Então, começa mais um órgão grudar no outro, mais inflamação, mais dor, mais aderência. Então, essas pacientes têm endometriose avançada e não querem fazer a laparoscopia, que é uma alternativa, um tratamento padrão, né? Laparoscopia cirúrgica. Você faz furinhos na barriga, uma cirurgia, e você retira os focos de endometriose. Então, se elas não querem, também usa análogo de GNRH por 6 meses e depois engravida. Quando elas querem engravidar, porque a endometriose, junto com a clamídia, são as duas principais causas de infertilidade feminina. Principalmente a endometriose, a primeira causa de infertilidade feminina. Metade quase das pacientes que têm endometriose tem dificuldade para engravidar. E a maioria descobre que tem endometriose porque foi procurar ajuda para tentar engravidar. Ela achava que aquela cólica que ela tinha ali, que ela precisava tomar remédio, ficar de cama, atrapalhava para trabalhar, ou aquela dor na relação sexual que ela não conseguia sentir prazer, que aquilo era normal. Não é normal, mulheres. Por isso que no Brasil, em média, se demora 10 anos para fazer o diagnóstico de endometriose. É uma vergonha isso. Então, seu médico ele tem que pedir ultrassonografia com preparo intestinal ou ressonância magnética da pelve com preparo intestinal. A ultrassonografia transvaginal, né? Com preparo. Tem que ser com preparo intestinal, tá? Porque se for a ultrassonografia, aquela base que a gente faz todo ano, não vê endometriose. O intestino sujo não deixa ver a endometriose que tá ali por fora. Atrapalha. Ou até grudada no útero. Então, ou ressonância magnética da pelve com preparo intestinal ou ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Outra coisa, os dois exames são
examinadores dependentes. Então, quando é com preparo intestinal, quem vai laudar o seu exame é um médico que ele está habituado a ver endometriose. Não é aquele médico que está laudando joelho, cotovelo, tornozelo, abdômen, mama, e de repente pega uma pelve ali e passa na correria, né? Então, tem que ser esse exame. Então, essa é a quarta tipo de menopausa, menopausa química. E quando para de usar o análogo de GNRH, aí volta tudo ao normal. Mas enquanto essa paciente estiver usando durante esses 6 meses, ela não tem só uma supressão da menstruação, uma parada da menstruação. Ela tem toda uma alteração hormonal. Ela tem fogachos, ela tem sintomas de menopausa mesmo. Tem a pele dela fica seca, vai ficando flácida, porque vai perdendo colágeno, o cabelo começa a cair, adeus libido, fica irritada, fica deprimida, e a mulher acha que isso é porque ela tá na correria, né? Porque tá correndo no dia a dia. Não, não. Isso é por causa do análogo do GNRH. Em geral, a gente avisa os pacientes isso, né? Perde a libido, tem dor na relação sexual, tem secura vaginal, todos aqueles sintomas. Lembrar que a menopausa hoje é uma endocrinopatia. Tem CID, transtornos da menopausa N95. O que é CID? A CID é aquela classificação internacional de doenças. É o mesmo no mundo inteiro. N95, transtornos da menopausa. Então, é muito difícil a gente achar uma paciente, mesmo tendo uma menopausa natural, que é essa, a gente para, que ela não teve nenhuma sintoma. Se você conversar bem, todas têm sintoma. E a gente está descobrindo que não é só questão dos sintomas, mas também das consequências. Então, aumento do risco de osteoporose, aumento do risco de infarto, aumento do risco de derrame, AVC, aumento do risco de Alzheimer. Então, hoje, está muito indicado fazer reposição hormonal e, além disso, a gente faz reposição hormonal com hormônios bioidênticos. Eu vou fazer um vídeo só sobre hormônios bioidênticos depois, tá? Mas já para adiantar, são hormônios que quimicamente eles são iguaizinhos os nossos, o nosso estrogênio e a nossa progesterona, também chamados de isomoleculares, porque iso é igual, molecular a molécula, então a molécula deles é igualzinho à nossa. Então quando ele encaixa no receptor, o nosso corpo pensa que é o nosso estrogênio e a nossa progesterona, tá? Então a gente sempre faz reposição com esse tipo de hormônio, de preferência bioidêntico e pela via transdérmica, não por boca, tá? Para evitar a primeira passagem hepática. Então é o melhor dos mundos, tá bom? Esse foi o vídeo sobre os 4 tipos da menopausa: natural, precoce, cirúrgica, terrível, e a química, que é a controvérsia. Tem gente que fala que é só supressão da menstruação, mas não é verdade. A mulher tem as alterações hormonais, tem os sintomas de menopausa. Eu vou ficando por aqui. Deixem o seu joinha e inscrevam-se no canal. Até a próxima. Fiquem com Deus.